Hoje eu quero convidar você a abrir no texto que você vai já já ver aí na sua tela, de Hebreus, no capítulo 5, do verso 11 até o verso 14. E quem puder, acompanhe comigo. Eu não farei uma leitura escorreita, mas eu vou andando verso a verso, para que você tenha a chance de me acompanhar. E você que tem uma Bíblia, acompanhe. E quem não tem, nos celulares todo mundo encontra a sua própria Bíblia. Então faça isso e vai ser bom se você assim fizer. Eu vou ficar muito feliz, tá bom? Olha só, ontem vocês lembram que eu falei sobre aqueles que, tendo tido a oportunidade de conhecerem o Evangelho, não tiraram proveito dele, não aproveitaram a oportunidade, a chance que lhes foi dada de crescerem no Evangelho, na palavra que lhes foi transmitida. E o escritor de Hebreus diz que transmitida através de anjos, de mensageiros espirituais, e nos últimos tempos, ele diz, foi transmitida pelo Filho, que é a expressão exata do ser de Deus. É assim que Hebreus começa, dizendo que Jesus é o Filho, expressão exata do ser de Deus. E aí ontem a gente viu como os que andaram no deserto, que receberam a boa nova da revelação de Deus sobre como eles deveriam viver, agora, muito tempo depois, com a evolução da palavra, com a chegada de muitas outras contribuições, e depois dos profetas que anunciaram, que pré-anunciaram o Evangelho, pré-anunciaram o sentido do Espírito, que seria o Espírito do Evangelho, pré-anunciaram o significado da graça, do amor de Deus e do que Deus espera de um ser humano em relação a o que ele chama de santidade, que não tem nada a ver com o que a religião ensina. Santidade, do ponto de vista de Deus, é a plenitude da nossa humanidade, separando-se da animalidade destrutiva e homicida e predadora. Quanto mais humano, mais santo, portanto, mais distante do predador animal. E aí vem Cristo Jesus, aonde tudo ganha plenitude, aonde eu fico exatamente livre, os meus olhos são iluminados, os meus ouvidos são abertos, a minha cognição cresce, pode aumentar, aumentar, aumentar indefinidamente. E aí ele diz, é uma pena, porque estando tudo isso dado e disponibilizado a vocês, vocês não tomam posse, vocês não aproveitam, por causa do duro coração de incredulidade. Aí nós vimos o que a incredulidade faz, como ela tira toda a cognição da gente, e como a falta de paz, de pacificação, que vem da apropriação do Evangelho, coloca a maioria das pessoas num estado de ansiedade enlouquecedora, insana, infeliz. E hoje, para não repetir, é óbvio, tudo quanto eu disse ontem, é só entrar aí no canal, o vídeo está aí para você se atualizar e saber em detalhes o que eu falei durante 1 hora, eu estou resumindo aqui em 3 minutos. Hoje, eu quero prosseguir naquele espírito,
E eu não vou acompanhar verso por verso, eu vou saltar para onde continua. Porque o que a gente tem aqui no capítulo 5, do verso 1 até o 10, é uma comparação entre o sacerdócio antigo, o sacerdócio de Arão, sacerdócio levítico, sacerdócio do tabernáculo depois do templo, e que os sacerdotes que ali ofereciam a Deus sacrifícios pelo povo eram todos pecadores, para que eles próprios, em sendo também culpados, pecadores, falíveis, relativos, incapazes de atingir e alcançar o alvo da vontade de Deus para todo ser humano, fossem pelo menos sacerdotes que aproveitassem a sua falibilidade para serem generosos, para se condoerem dos ignorantes, para se condoerem dos pecadores, dos fracassados, como eles próprios eram, como sacerdotes. E aí se diz, veio Jesus, que era sem pecado, mas foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. E ele, sendo sem pecado, todavia, foi aperfeiçoado pelas coisas que sofreu. Aperfeiçoado pelas coisas que sofreu. Até aquele que era sem pecado teve que encontrar pela via da dor, da experiencialidade, da relatividade, do modo como ele sentiu a existência, doeu na existência e sofreu na existência. Diz aqui que isso tudo era fundamental para que o perfeito fosse aperfeiçoado nas imperfeições humanas. O perfeito fosse aperfeiçoado nas imperfeições humanas e intercedesse pelos seres humanos, conhecendo experiencialmente como um ser humano a agonia de todos os humanos do planeta, de todo o tempo linear da história, conhecesse para trás, conhecesse no presente, conhecesse no futuro. É por isso que se diz que ele é o Cordeiro de Deus que tirou, tira e tirará. Esse é o tempo verbal, ele tira o pecado do mundo. E ele é aquele que é capaz de se condoer das dores de todos os pecadores, não apenas de alguns, mas de todos, todos. Como João diz, não somente pelos nossos próprios pecados, mas também pelos do mundo inteiro. Isso é mais explícito do que a explicitude. Está dito em várias manifestações de construções explícitas da revelação, com clareza absoluta para quem souber ler. Não precisa nem interpretar, basta crer no que está lendo. Pois bem, e agora aqui então se diz que ele se condoeu e se tornou o autor da salvação eterna. Autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Outra vez, a relação entre crer e obedecer está estabelecida. Do contrário, se você disser que crê, mas não obedece, você não aproveita o benefício da Boa Nova, não aproveita o benefício do que ele fez, da cruz, dessa manifestação absoluta de Jesus em favor de todo aquele que crê e, em crendo, pratica o que crê. Do contrário, não há benefício. Porque como Deus vai beneficiar aquele que diz que crê, mas não pratica o que crê?
portanto, não toma posse do que foi feito em favor do indivíduo. É a fé que se apropria. A fé é como uma mão, é com ela que eu me aproprio. A fé é como uma boca, é com ela que eu como. A fé é como olhos, é através dela que eu vejo. A fé é como ouvido, é através dela que eu, ouvindo, discerno. Mas para nossa imagem imediata do dia de hoje, ela é como uma mão que pega, leva à boca, torna aquilo um alimento que vai nutrir minha existência. Esse crer sem o apropriar da fé, sem o praticar, que é o ruminar, que é o roer, que é o comer, que é o ingerir, para que eu tenha os elementos dessa força para viver, conforme ontem exaustivamente eu expliquei. Quem quiser mais, vá lá para ver o que eu disse ontem. Isso dito, se diz também que ele é o sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, não vai haver mais mudança. O que Jesus fez está feito, está consumado. Ele se tornou sacerdote eterno, não tem mais o que mudar, não tem mais turnos, não tem variações, não tem mais nada. Ele é o único, ele é o absoluto, absoluto. E ele é o intercessor, ele é o solidário em relação a toda dor humana, toda calamidade humana, toda fraqueza humana, tudo aquilo que em nós é absolutamente relativo. Ele é o salvador de toda a relatividade humana. Está pago, está consumado. Aí você diz, e daí? Não está pago e não está consumado? Está. Mas você quer ter proveito? Você quer ter paz? Você quer ter aquela paz de Deus que eu falei ontem, que é ultra circunstancial? Você quer o contentamento, que não depende também da validação de circunstâncias, ou de que as coisas estejam todas indo muito bem? Você quer chegar naquele nível em que, não como uma poesia, mas como uma manifestação existencial de contentamento, como Paulo disse aos Filipenses, e Abacuque diz, como eu disse na semana passada, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira mente, e não haja gado no curral, e os campos não produzam mantimento, todavia eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. Você quer viver assim, com esse poder de andar por sobre brasas? Você quer viver com esse poder de andar sobre as águas? Você quer viver com esse poder de suportar a cruz, a injúria, a mentira, a oposição, a satanagem humana e também espiritual? Quer ter esse escudo, quer ter essa força, esse capacete da salvação, guardando a sua mente, esse escudo, essa couraça de justiça da certeza de que você está justificado por Deus em Cristo? Quer ter o escudo da fé, quer usar aquela espada do Espírito que é a palavra de Deus e não é um livro, é uma consciência do que está feito em nosso favor e que ninguém pode tirar isso. E você quer ter o benefício, quer experimentar a realidade do que foi feito em seu favor? Então você tem que tomar posse pela fé e tem que colocar em prática, porque a fé sem prática, a fé sem obras é morta. Isto dito, olha a introdução, porque
Tem gente que chega aqui agora e eu preciso ajudar o pessoal a atualizar a caminhada, mas o melhor é ir lá e ouvir o que eu disse ontem, nos dias anteriores, porque, de certa forma, a gente vem numa sequência de significados. Aqui hoje se diz no verso 11: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. É o escritor de Hebreus que está dizendo. A esse respeito, ele está agora se referindo à ordem de Melquisedeque, que é uma coisa que eu vou explicar para quem fizer o meu curso de Hebreus, que vem logo depois do meu curso sobre medo. Hebreus. Eu vou entrar direto, vou falar muitos dias sobre a ordem de Melquisedeque. Então, ele diz a esse respeito, do autor da salvação eterna, que é o nosso sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, temos muitas coisas que dizer sobre isso. Mas presta atenção. E difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. A ênfase ontem toda foi no duro coração de incredulidade que nos afasta da promessa, de tomarmos posse da promessa. Hoje aqui ele entra num outro aspecto, ele fala desse atraso, desse retardo, desse retardamento. Vos tendes tornado tardios em ouvir. Tardios como? Porque o meu ouvir, o meu entender, o meu discernir pode estar em estado de atraso. O duro coração de incredulidade entope tudo. Tira a minha cognição total. Eu não entendo nada, conforme eu disse longamente ontem. Mas esse estado aqui é daqueles que entram numa dimensão de preguiça espiritual. É gente que compreendeu uma gota e acha que entendeu o oceano. É gente que viu uma árvore e pensa que conhece o gosto do fruto. É gente que viu o jorrar de uma fonte e pensa que conhece a salubridade da água, que nunca provou nada. É gente que se contenta com o mínimo, como tem uma quantidade enorme de pessoas que vivem do mínimo, e o mínimo não os ajuda a tomarem posse daquilo que se diz: de todas as árvores do jardim podeis comer. É como, tendo a oferta de comer de tudo, o indivíduo para numa árvore e é só dela que ele come. O jardim está lotado de tudo que é maravilha e delícia, de toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Mas o indivíduo vive do mínimo, como Paulo chama, escrevendo aos Coríntios, são aqueles que são salvos pelo fogo. É aquele cara que não aproveita, não toma posse também. São aquelas pessoas que vivem para o mínimo possível de tudo e não deixam o evangelho criar nenhuma raiz na vida deles. E aí eles entram em estado de atraso, que é uma outra realidade que a gente constata, porque esse pessoal aqui, a quem a Epístola aos Hebreus foi escrita, alguns desses indivíduos
estavam sabendo do Evangelho já há 30 anos, 35 anos, porque com toda certeza a Epístola aos Hebreus foi escrita enquanto Jerusalém não tinha sido derrubada, destruída, nem o templo. Por isso a gente tem uma ideia da data. Isso tem que ter acontecido antes de Jerusalém ser destruída. Portanto, essa epístola deve ter sido escrita 30 anos, 35 anos depois de Jesus. Ou seja, na realidade, ela tem 25 anos de consciência de validade sendo anunciada, porque os primeiros 10 anos a igreja ficou naquele claustro, naquela bolha de Jerusalém, não foi a lugar nenhum. A lugar nenhum. Então, provavelmente o escritor dessa epístola, que a gente não sabe com certeza quem possa ter sido, mas foi, no mínimo, alguém discípulo dos apóstolos, e eu já dei uma aula que está gravada a esse respeito, falando sobre a autoria da carta. Não é o caso agora de eu perder esse tempo, mas alguém que conviveu com os apóstolos intimamente, eventualmente com Paulo, eventualmente a epístola possa ter sido até escrita por alguém como Barnabé ou uma outra figura dessa natureza e dessa projeção. E aqueles que estavam sabendo do Evangelho entre eles, os mais velhos tinham 30 anos de fé, os mais novos tinham alguns anos. Mas para o escritor de Hebreus, eles estavam todos em estado de retardo. Eram todos retardados espirituais. Todos retardados, como aqui entre nós. Quem não tem o coração endurecido pela incredulidade que pedra o coração da gente, que impermeabiliza, nada entra. Mas não sendo esse o caso de ter um duro coração de incredulidade, tem a história do retardamento. São os retardados. E aí, meu querido, minha querida, desculpa, não dá para poupar ninguém aqui. Porque devia estar todo mundo num outro estágio, lá na frente. O Evangelho não é promessa vazia. Ele coloca você onde ele diz que coloca você, se você quiser experimentar. Eu aprendi isso com meu pai há quase 50 anos atrás, quando ele me disse muitas vezes: meu filho, o Evangelho é verdade. Eu sei que é porque eu aproveito tudo. Eu pego, eu chupo o bagaço, eu chupo. E eu via que ele chupava o bagaço. Tem um homem que eu conheci que chupou o bagaço, que mastigou o bagaço do Evangelho, que engoliu tanto que foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis que ele disse: são lícitas aos homens referir, meu filho, elas só são irreferíveis porque a gente não tem parâmetro descritivo nem código de linguagem. Comeu o bagaço inteiro, tirou todo o proveito, morreu em glória. E eu fiquei com essa certeza e decidi que eu iria ser um desses, queria morrer em glória, e queria chupar, depois mastigar, depois engolir todo o bagaço do Evangelho de Deus em Cristo Jesus. Não quero ser o rei das beiradas, ficar rodando por ali, olhando, querendo aula de teologia, de doutrinação, de conhecimentos bíblicos, conhecimento do livro Bíblia,
ao invés de ter a experiência do Evangelho, a experiência da palavra, a experiência de Cristo em Jesus, a experiência do Espírito Santo, a experiência do amor de Deus. Quando eu digo experiência, é comer, é provar pela fé, é tomar posse. É tomar posse. É viver a plenitude do que está sendo proposto e que já foi realizado, para que eu não tenha que ter nenhum esforço. Como eu disse ontem, o esforço é descansar e tomar posse do que foi feito e não ter o duro coração de incredulidade. E, em segundo lugar, como eu vos digo agora, não ter esse espírito tardio, como Jesus disse àqueles dois que estavam indo de Jerusalém a Emaús, está lá em Lucas, você lê no capítulo 24, eles estão indo de Jerusalém para Emaús, falando da sexta-feira, e era domingo, e o assunto deles era a morte de Jesus, como tinha sido uma decepção, como eles esperavam que ele fosse aquele que haveria de redimir a Israel, mas sendo esse já o terceiro dia, nada aconteceu. Aí eles dizem, é bem verdade que algumas das mulheres que conosco estavam, tendo ido ao sepulcro, voltaram dizendo que ele vive, mas nós não vimos nada, e já é o terceiro dia, a gente está voltando para casa, para o nosso cotidiano, para a nossa vidinha, Ao invés de ser vida e vida em abundância, a gente está voltando para a nossa vidinha. Como a maioria aqui estão em estado de atraso, estão vivendo dores e sofrimentos, quando na realidade a ressurreição já aconteceu. A ressurreição já aconteceu, a morte já morreu. Esse papo ficou esgotado. A notícia do Evangelho é que Cristo está vivo e eu posso me apropriar do poder da ressurreição. Como Paulo diz, escrevendo aos Filipenses, que ele queria tomar posse na vida dele do poder da ressurreição. Ele queria carregar essa força que ressuscitou a Jesus de entre os mortos e que no Evangelho está disponibilizada. Esse poder está disponibilizado. E não é brincadeira, não é falastrice, não é uma aula de um coach qualquer, é o Evangelho anunciado por anjos, praticado por Jesus, que foi à cruz pela dor humana e ressuscitou de entre os mortos para nossa justificação, para nossa validação, para nossa afirmação, para nossa segurança, para nossa eterna gravidez de esperança. Mas ele diz, a esse respeito temos ainda muitas coisas a dizer. Por enquanto, de acordo com a cabeça de vocês, elas são ainda difíceis de entrar, porquanto vos tendes tornado tardios no ouvir. Lá, aquele pessoal que estava indo, aqueles dois de Jerusalém para Emaús, o que Jesus disse a eles? Ó tardos, quando eles disseram, algumas mulheres que conosco estavam, tendo ido ao túmulo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Mas nós não vimos nada. Então, o que foi que Jesus lhes disse? Ó tardos, nécios foi a primeira palavra, que significa turvos de mente,
que tem aquela neblina mental, que não consegue enxergar nada, honestos, bloqueados e tardos de coração para crer. Nécios e tardos de coração. Aqui é a mesma definição, é a mesma mensagem. O duro coração de incredulidade nos torna nécios, nublados para tudo, não enxerga nada. E tardos de coração é aquele indivíduo que está sempre muito, muito atrasado. Muito atrasado em tudo. É o cara que chega na Fórmula 1 depois que todo mundo já completou a corrida, ele chega 10 voltas depois. É o tardo de coração para crer, tardios em ouvir. Você vai falando. Eu aqui sei que eu estou falando e tem apenas um pequeno grupo aproveitando. Tem um bocado de gente fazendo outras coisas, não entendendo. Se pudessem, levantariam a mão toda hora dizendo: Fessor, que foi mesmo que você falou? São tardos para ouvir. E tem gente que é tarda para ouvir por um bloqueio, elas não querem ouvir tudo. Não querem se comprometer sabendo demais, ouvindo demais. É aquele pessoal que diz: não, eu dou uma passadinha lá no CAI uma vez na semana, ouço uns 15 minutos, porque eu não tenho tempo para ficar ouvindo 1 hora. Mentira. Está gravado. Quem quiser ouvir, ouve tudo, a hora que quiser. Mas tem gente que não quer ouvir tudo, porque não quer compreender. E em compreendendo, não quer se converter para praticar tudo quanto lhes foi ordenado no mandamento do Evangelho. Como disse Jesus aos seus discípulos: ensinem-nos a guardar, ensinem a todos eles a guardarem tudo quanto vos foi ordenado. Ensinem, como Paulo disse aos presbíteros de Mileto, todo o conselho de Deus. Tudo. Mas aqui se diz, tem muita gente que se bloqueou, que nem adianta falar, porque eles não vão entender, porque não querem compreender o que se lhes pode explicar, porque se tornaram tardios para ouvir. Pois, com efeito, quando devias já ser mestres, vocês já deveriam estar ensinando o mundo, pregando para todo lado. A minha intenção aqui é essa. Eu quero me reproduzir. Eu quero ter milhões de filhos. Quero me reproduzir. Eu estou ensinando o Evangelho. Eu não estou me ensinando como o Evangelho, mas o Evangelho em mim está dando todo o fruto possível até aqui, e eu vou comer o bagaço todo, vou morrer em glória. Não admito menos do que a abundância da vida abundante prometida por Jesus e que só é apropriada pela fé e só se torna realidade quando praticada com fé e amor. Vocês já deviam ser mestres, mas se tornaram tardios, atrasados, retardados espiritualmente. Já deviam estar lá na frente, considerando o tempo corrido. O tempo. Olha, Jesus só viveu 3 anos e meio no máximo. Tem gente que está aqui me seguindo há 20 anos, 15 anos. Por que não se tornaram ainda mestres?
porque se tornaram, no mínimo, tardios para ouvir, atrasados de coração, porque, dado ao tempo corrido, você já devia ser mestre. Sim, não tenho a menor dúvida. No entanto, tendes sempre novamente necessidade, outra vez e outra vez, de que alguém, de que eu, Caio, vos ensine de novo quais são os princípios elementares. Até aqui eu não falei nada do que aquilo que é absolutamente elementar. Eu só tenho podido pregar o que é elementar. Porque se eu vou um pouquinho além do elementar, ou tem gente que diz que não está entendendo nada, que o Caio é difícil de ser entendido, e é tudo mentira. Porque eu vejo gente simples, sem cultura, que me ouve e me entende. Porque todo mundo que quer entender compreende. É uma questão de ter o coração endurecido ou não. É uma questão de ter vontade de crescer ou não. Quem não tem vontade de crescer, delibera andar no passo mais curto para não ter que saber tudo e ter que se tornar mestre da vida, ensinando a outros o que está aprendendo com esse alguém aqui. Eu sou um alguém levantado por Deus para ensinar o Evangelho a você e a milhões de outros já há dezenas de anos, e eu peço ao Senhor que me dê mais vida, mais sabedoria, mais entendimento, mais simplicidade, mais compreensão para ensinar a sua geração e a geração do seu filho, quem sabe a do seu neto que ainda vem por aí, o Evangelho, quem sabe encontrar um grupo que queira deixar as coisas elementares. Um grupo que não sinta mais a necessidade de ser ensinado de novo, e outra vez, e recorrentemente, para sempre, acerca dos princípios elementares desses oráculos de Deus que estão todos revelados em Cristo Jesus. Tudo. Está tudo revelado no Evangelho. O Velho Testamento inteiro tem seu cumprimento absoluto em Jesus, por isso ele disse que não ia cair nenhum i, nem um tio da lei até que tudo se cumprisse, porque ele cumpriu tudo. Quando ele disse está consumado, ele cumpriu tudo. Está tudo cumprido em Cristo. E o que foi ensinado pelos apóstolos, eu trago de volta para Jesus e passo pelo filtro do Evangelho. Se o que os apóstolos ensinaram passar pelo filtro, fica. Como, por exemplo, quando eles falaram algumas coisas de costumes da época. Mulher não fala, tinha escravos, conselho para como lidar bem com escravo, aquilo tudo morreu. Porque em Cristo Jesus não tem que haver nem homem, nem mulher, nem escravo, nem liberto, nem nada disso. Morreu. Aquilo tudo ali caiu em obsolescência, não serve nem para como eu devo tratar os meus empregados. Não, a CLT é muito superior a como Paulo ensinou que se deve tratar um escravo. Bom, seja bom com ele, escravo, seja bom com o seu patrão. Nós evoluímos, a humanidade evoluiu, a própria fé em Cristo fez o Ocidente evoluir para leis de relacionamento humano muito superiores, muito melhores, onde ninguém é escravo de ninguém, ninguém é senhor de ninguém. Nós somos todos iguais e temos que respeitar uns aos outros como iguais. Todo racismo, portanto, é abominação, todo escravagismo, toda dominação, todo senhorio,
toda a submissão imposta por homens a mulheres, tudo isso é pecado e é perversão do Evangelho. Homem tem que amar a sua mulher, mulher tem que amar o seu marido, ambos têm que ser fiéis um ao outro, eles são iguais, e o cabeça de ambos não é o homem, o cabeça de ambos é Cristo Jesus, que é o cabeça da igreja, e o marido e a mulher são membros desse corpo, onde Jesus é o cabeça e o Evangelho é o chão. O Evangelho é o chão, é por onde a gente anda, é por onde a gente caminha. Meu Deus, até quando vocês não vão entender? Isso não é nem a coisa profunda, eu estou falando das basicalidades do ensino de Cristo Jesus. É que a gente não passou disso ainda. Quando se fala nisso, eu posso falar o que eu quiser, porque eu estou livre de ter qualquer evangélico querendo me botar no cabresto há muitos anos. Por isso eu sou tão perigoso e por alguns tão odiado, pela liberdade absoluta de não ser contido por nada e por ninguém, ensinando a verdade sobre o Evangelho de Cristo Jesus, sobre esses oráculos de Deus que em Cristo estão revelados, manifestos para cada um de nós, mas tem gente que se tornou tardia, já devia ser mestre na prática, mas não quis praticar, no entendimento, mas não quis entender, e os anos vão passando, e você não quer crescer, e fica sentindo necessidade de que alguém ensine de novo, quais são os princípios elementares do ensino de Deus, do ensino do Evangelho. Assim vos tornastes como necessitados de leite, assim, sabe? Aqui no peitinho, eu ponho até o último dia da minha vida, vou dar leitinho e peitinho para quem precisar. Mas eu gostaria muito que você, com o coração humilde, porque sem humildade você vai se tornar uma coisa horrorosa. Você vai só saber o que eu estou ensinando, mas você não vai ter a beleza dessa prática, a verdade dessa prática, porque só com humildade você pode ser mestre. Um mestre sem humildade é um exator, é um cobrador de conhecimentos perversamente cobrados, é um arrogante, se torna um soberbo, se torna, portanto, um anti-evangelho ambulante, se torna alguém horroroso, horroroso. Sem humildade, um coração quebrantado, todo saber sataniza. Sem humildade e um coração quebrantado, todo saber sataniza. Guarde isto. Sem humildade e um coração quebrantado, todo saber sataniza. Eu estou falando aqui de qualquer saber, mas sobretudo do saber acerca dos oráculos de Deus, do Evangelho de Jesus. Saber isso, sem um coração quebrantado e humilde, sataniza. Então se diz, ora, todo aquele que se alimenta de leite ainda é inexperiente na palavra, no Evangelho, na justiça de Deus, que excede a dos escribas e fariseus, é uma eterna criança, vira um retardado mental. A gente não pode nem dizer é um filho especial que eu tenho, porque não é especial, não é uma condição intransponível. Não é algo imposto pela natureza das coisas, não. É retardado, é um filho retardado, é inteligentíssimo, podia tudo, mas decidiu não saber ler, nem escrever, nem compreender,
Ele vai para a aula e bota um tapador nos ouvidos, fica olhando para baixo, jogando o jogo mais idiota que ele possa, porque ele não quer. Ele se faz impermeável. Ele não é só criança, é uma criança que se tornou birrenta contra o ensino gratuito do Evangelho que lhe é dado para benefício pessoal, mas ele nunca assume e não quer entender. Aí se torna retardado. Vocês todos, ele diz, dado ao tempo decorrido, já deveriam ser mestres, mas não, são crianças retardadas. E a gente tem que ficar dando peitinho para lá e para cá, para lá e para cá, porque vocês não querem praticar o Evangelho. Só quem pratica entende para si mesmo, porque o Evangelho só se torna compreensível depois que, pela fé, eu começo a praticá-lo. Tudo que Jesus ensinou, eu pratico. Aí ele vai crescendo, e aí eu vou compreendendo, eu vou vendo que aquilo tudo é maravilhoso. A pedra que os construtores rejeitaram e que se tornou a principal pedra angular é maravilhosa, é linda, te dá mais sabedoria do que aos sábios, te dá mais filosofia do que a todos os filósofos, te dá mais compreensão da alma, da mente, do espírito humano do que todos os psicólogos, te faz mestre do ser, da vida, da história, do discernimento dos tempos, das horas. Você não tem ideia de como a sua mente pode crescer, de como o seu coração pode se tornar infinitamente carregado da sabedoria e do amor de Deus, ao invés de ser uma vida de criança, que fica só tomando leitinho, e não alimento sólido. Ah, como tem tanto alimento sólido que você podia ter acesso a ele, comer dele, viver dele, se pacificar nele e ser legitimamente empoderado pela força do Espírito Santo e pela compreensão do Evangelho de Deus na sua existência. Ora, todo aquele que se alimenta de leite, esse leitinho aqui, você só está me ouvindo falar de leitinho, eu só estou dando leitinho, eu não tenho podido passar de leitinho. Todo aquele que só se alimenta desse todinho, desse leitinho, é inexperiente na palavra. Note, é inexperiente na palavra. E na palavra não é inexperiente no conhecimento da Bíblia, saber os livros. Não, não tinha Bíblia. Não tinha. Era tudo oral. O que Jesus falou, Jesus disse, ensinem a outros. Aí eles ensinaram. Atrasadamente, todos os apóstolos ficaram presos em Jerusalém, quase 8, 10 anos, sem ir a lugar nenhum, praticamente. Até que chega Paulo. É Paulo que semeia a palavra. Ele nunca leu nada. Não tinha escrito de ninguém, nem de Tiago, nem de Pedro, nem de Judas, nem de nada. Foi Paulo que começou a escrever. Até a escritura que a gente tem aqui foi profundamente motivada por Paulo. Foi Paulo que escreveu as cartas. Foi Paulo que discipulou Lucas, que escreveu Atos e o Evangelho de Lucas. Fazendo uma pesquisa pormenorizada, ele escreveu o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Aí depois Pedro ditou provavelmente as memórias dele para Marcos e veio um evangelho sintético, que é o Evangelho de Marcos. E aí, baseado no Evangelho de Marcos, provavelmente Mateus disse, deixa eu acrescentar as parábolas, o Sermão do Monte, os oráculos, assim chamado oráculos do Senhor. Como aqui se fala oráculos de Deus.
oráculos do Senhor, mas não era um livro. Quando se diz aqui que eles só se alimentavam de leitinho, porque eram inexperientes na palavra da justiça, ele estava dizendo que eles não praticavam, eles não tinham entendido o que era superior, que lhes daria paz absoluta, tanto quanto não praticavam. Inexperiente é sem experiência. Experiência é algo que só acontece se você provar. Ó. Eu estava inexperiente. Aqui, a Margarida trouxe e botou aqui ao lado. Eu estava tão empolgado falando que quase nem vi que ela entrar. Depois é que eu vi que estava aqui. E agora eu tive a primeira experiência. Experiência só bebendo, só sujando o bigode. Experiência. Estou experimentando. Está ótimo, está bem feito. Maravilhoso. Experiente. Eu estou ficando experiente, já bebi a metade. Estou mais experiente ainda. Quanto mais eu bebo, mais feliz eu fico. Desculpe a demora. Tem o quê? 1 minuto e meio? 1 minuto? Experiência leva tempo. Não muito tempo. Olha aqui, ó. Se fosse uma menina aqui no meu lugar, tinha um lencinho aqui, mas o meu lenço acabou, eu não botei de volta, viu? Aí tem que fazer aquilo que a minha mulher na reprise vai dizer, não faça isso. Mas essa coisa aqui, ó, é a experiência. Ó, agora eu posso falar. Eu bebi tudo. Eu provei. É bom. É vida. É nesse sentido que se diz, vocês são inexperientes na palavra da justiça, que é a justiça de Deus, é o Evangelho. É o que Jesus ensinou para a gente praticar, é o que Jesus fez para a gente tomar posse pela fé e se pacificar, é o que ele ensinou para a gente praticar e ter resiliência, aprender resistência, coragem, força, energia, lucidez. Tudo isso vem da experiência de provar e de viver, de provar e de viver. Aí eu posso ser mestre, porque o que eu aprendo é a não arrogância, é o quebrantamento, é a gratidão e é o privilégio de, em tendo sorvido tudo, poder compartilhar o acesso a quem quer que queira. Mas o alimento sólido, que é aquilo que cada um aqui deveria aproveitar, e o alimento sólido, deixa eu dizer, não é esquisito. Tem muita gente aqui que sai daqui e vai procurar na internet um cara que esteja dizendo as maiores babuzeiras do mundo. É babugem, de onde vem a palavra babuzeira, é de babugem. Daquela coisa que se põe para o porco, as maiores babuzeiras. Aí você não entende coisa com coisa, nunca ouviu falar naquilo e diz, bom, vai ver que isso é que é profundo. Não,
Isso é a loucura, mas você, como não sabe, é uma criança enganável, vai atrás de qualquer idiotice ou de todas elas. O alimento sólido é para os adultos, para quem já passou do infantilismo idiotado, para aqueles que pela prática, tudo no Evangelho é pela prática, é a fé posta em prática, é a prática que fortalece a fé, que se joga cada vez mais na prática, é um ciclo virtuoso e crescente. Para que pela prática, esses que pela prática, preste atenção, estou terminando, esses que pela prática têm as faculdades, todas as suas cognições e capacidades facultativas, exercitadas. Não dá para você viver o Evangelho sem a prática, sem o exercício, sem a prática, sem o exercício. Esses que têm as faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Tem esses, pela prática, as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas a gente precisa aprender com o Evangelho, pela prática, a discernir também o mal. Discernir o bem para escolher o que é bom. E os que não estão enganando e nem falsificando o Evangelho e nem oferecendo apenas um leitinho, sem puxarem vocês para o andar de cima. Andar de cima. Se tornarem adultos, mestres, quebrantados, exercitados pela prática, no discernimento, desenvolvendo faculdades espirituais. Tem gente que acha que para aprender alguma coisa sobre o Evangelho tem que ir para uma faculdade teológica. A maioria dos que entram e fazem um curso, eu conheço aqui e ali, depois a vida inteira, há 50 anos eu estou conhecendo, raramente eu encontro alguém exercitado nas faculdades espirituais. Na maioria das vezes é um menino vestido de pastor ensinando um monte de outros meninos que são imbecilizados e retardados a vida inteira. Porque só recebem leite, só leite. Nunca tiveram o alimento sólido. Quando começam a receber, se escandalizam, retroagem e preferem viver retardados. Dizem aqui, eu prefiro ficar aqui, nesse cantinho, nessa encolha, do que crescerem e terem as suas faculdades mentais, holísticas, faculdade de todas as perspectivas do que em mim seja possibilidade de apreensão, de compreensão, de discernimento, terem as faculdades na prática exercitadas para discernirem não somente o bem, mas discernirem também o mal. Discernirem o mal. E nesses dias, a gente precisa de muita faculdade para discernir o bem, para praticá-lo. Embora o bem seja tão óbvio, qualquer criança consegue saber